Bom dia, pessoal, meu nome é Fernando Lelê, sou líder de jovens da comunidade cristã Recomeçar, ali na cidade de Contagem, no bairro Eldorado. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito de Deus tem me revelado essa semana, que é a respeito da vida sexual dos jovens da igreja, é a respeito daquilo que os jovens têm feito com a sua vida sexual. Nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente vê muitos jovens que têm se envolvido com o sexo, pessoas que têm envolvido com o sexo ilícito, que têm dado a sua santidade aquilo que não é de agrado a Deus. Então nessa manhã eu queria que você concentrasse bem no seu coração. Eu creio que essa palavra vai edificar muito a sua vida. Eu creio que esse vídeo ele vai vir de impacto muito forte na sua vida. E hoje o assunto que nós vamos falar, a mensagem se chama Sexo, prazer da vida e prazer da morte. E a passagem que eu quero usar hoje, ela está em 1 Coríntios 6, do versículo 16 ao versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E essa semana eu estava orando a respeito, a gente está trazendo uma outra mensagem para você. E o Espírito de Deus me revelou a respeito dessa questão da prostituição, daquilo que a gente tem feito com o nosso corpo, qual tem sido a nossa conduta diante da igreja. Será que a gente tem buscado santidade? Será que a nossa vida tem sido se envolver com qualquer pessoa? Interessante que o apóstolo Paulo fala que quando você se prostitui com uma só pessoa, você se torna uma só carne com ela. O que eu quero dizer para você nessa hora? Nós conhecemos pessoas que vieram do mundo para a igreja, pessoas que tiveram um relacionamento sexual ativo lá fora e hoje eles passam muita dificuldade porque eles estão presos ao passado dele. E é interessante que quando a Bíblia fala que se torna uma só carne, é como se a pessoa ficasse ligado com ela em todo o tempo. Quantos jovens a gente vê que vem para a igreja, que tem dificuldade, que às vezes não aguenta, que sempre cai no pecado sexual. E o interessante é que a Bíblia fala que quando você peca sexualmente, você pega contra o seu próprio corpo. É a mesma coisa que você pegasse uma faca e começasse a te esfaquear, você se mata. Por quê? Porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o Espírito de Deus está em nós, quando você peca sexualmente, você está pecando contra o próprio Espírito Santo, contra o próprio Deus. E hoje o que eu quero falar para vocês que tem passado essa dificuldade, que tem tido dificuldade na área sexual, às vezes não consegue ficar sem, às vezes sai da igreja e vai relacionar, às vezes está no culto, acaba o culto, vai para o motel com sua namorada. O que eu quero te falar para você nessa hoje, que Deus quer te fazer livre. O Espírito de Deus quer te libertar de todo o seu passado e todo o cativeiro na sua área sexual. E eu entendo que o sexo, ele pode te matar ou como ele pode trazer vida. Como a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala também que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então todas as vezes que você peca, você está matando a sua vida espiritual. E hoje o que eu quero trazer essa mensagem para vocês é investir na sua vida espiritual. É a sua vida espiritual que vai te levar à salvação. É a sua vida espiritual que vai te deixar mais próximo de Deus. Quantos jovens que a gente vê dentro da igreja que não tem uma vida espiritual estabelecida, que não rompe na sua vida espiritual porque tem muita corrente, está preso ao passado, com dificuldade na sua área sexual, às vezes não consegue ficar sem masturbar, às vezes não consegue ficar sem ter uma relação sexual, pessoas que vão envolvendo com vários tipos de pessoas, meninas novas, mulheres bonitas, cheias do Espírito Santo, com promessas de Deus que infelizmente não conseguem viver sem sexo.
Mas por quê? Porque teve um passado errado. Teve um passado onde não teve uma busca, onde não teve uma santidade, onde não teve uma quebra de um laço de alma. E hoje o que eu quero tratar para você é sobre o laço de alma. É onde a gente vê as pessoas que estão presas. E todas as vezes que você prostituiu, com toda pessoa que você prostituiu, ela está presa de você. Por isso que a gente vê muitas pessoas que chegam na igreja e falam assim: não, mas eu tô lembrando. Eu lembrava daquela namorada antiga. Mas por quê? Às vezes nem tá presa a um sentimento, mas está com a alma presa, a alma aflita. E eu entendo e eu acredito que essa hora Deus quer libertar as nossas vidas. O Espírito de Deus, ele nos trouxe aqui para transmitir essa palavra a você, porque ele quer te libertar. Não precisa a gente ficar preso. Deus tem uma esposa, Deus tem um marido para sua vida, Deus não tem parceiros sexuais. O que eu acredito que quando Deus faz perfeito. E a gente vê pessoas que não prosperam, não caminham, porque elas não estão libertas. Às vezes você fala: mas eu não casei, mas Deus não me deu uma esposa. Irmão, mas a carne é fraca. Nada, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. E se Deus falou que o Espírito é forte e que o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas, eu e você conseguimos superar essa fase. A partir do momento que você entende que você precisa de libertação, que você precisa cortar essas correntes com as pessoas que você relacionou, eu entendo que Deus vai te fazer livre. Eu quero contar um testemunho para vocês. Na minha vida eu fiquei 3 anos sem ter relacionamento sexual. Quando eu vim para a igreja, eu passei muita dificuldade. No princípio da minha conversão, eu ficava lembrando de todas as minhas parceiras sexuais. Mas até que um dia eu fui entender que Deus precisava quebrar, que eu estava muito preso. E a gente sabe que o princípio da nossa caminhada com Deus é um princípio difícil. Às vezes muitos jovens não prosseguem porque eles não aguentam. Porque é aquele choque entre o Espírito de Deus e a sua carne. Então o que eu quero te falar para você nessa hora, que Deus vai te libertar. Tá difícil? Creia, acredita. Tá complicado? Deus vai te dar força. Não refugie no pecado, não refugie nos seus parceiros sexuais. Não deixe que o diabo venha te escravizar, te deixar dependente. A Bíblia fala que nós somos livres e hoje o Espírito de Deus, ele vai nos libertar, vai te libertar. Eu queria que nessa hora a gente fizesse uma oração. Sabe, que você possa levar o seu coração a Deus nessa hora, que você possa entender que isso não é um vídeo, mas é uma palavra de Deus para sua vida. Eu queria que você entendesse que nós não estamos aqui gravando um vídeo por gravar, nós estamos acreditando que Deus pode fazer todas as coisas através dessa mensagem. E eu venho nessa hora te pedir: leve seu coração para Deus, coloque o seu coração em Deus agora, leve o seu pensamento, deixa Deus trazer a memória, deixa o Espírito Santo de Deus trazer a memória do seu passado, deixa Deus começar a te libertar nessa hora. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente fazer uma oração. Pai, eu quero colocar, Deus, cada pessoa que está vendo esse vídeo. Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai, só possa trazer liberdade ao coração dos jovens. Deus, eu acredito, Pai, nessa juventude, Deus, nessa geração de jovens que tu está levantando. Eu acredito, Deus, numa geração da volta do Senhor, Pai. Por isso que eu vejo que os jovens são tão oprimidos, ó Pai. Porque eu entendo, Pai, que é a geração que está preparando o caminho para a volta do Senhor. Então eu quero te pedir que o Senhor vai quebrando todo o laço de alma, toda escravidão com o passado, toda pessoa que tem sentido oprimida, Deus, que o passado tem visto a memória. Eu quero te pedir nessa hora que em nome de Jesus Cristo possa cessar esse mal, e em nome de Jesus Cristo, Deus, que haja liberdade nos jovens da tua igreja, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que essa geração, Pai, é uma geração promissora, uma geração que promete, Deus, fazer diferença, uma geração, Deus, que tem um chamado, que foi estabelecido, Senhor, Deus, para levar o reino de Deus sobre qualquer situação, Pai. Então nessa hora eu te peço, Deus, se com cada um que está me vendo, cada pessoa que está vendo essa mensagem, para que ela possa sentir o teu Espírito Santo arrancar todo o mal, Deus, e que haja liberdade no meio do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então que vocês possam entender que o sexo nos afasta de Deus. Pecado sexual, você peca contra o seu próprio corpo. Então todas as vezes que esse desejo vier sobre a sua vida, que você possa refugiar em Deus. Não refugie no desejo carnal. Vá para o Espírito Santo. Coloque o seu joelho no chão. Bote a sua cara no pó. Não dê a sua santidade. Não dê o teu corpo a qualquer pessoa. O seu corpo é templo do Espírito Santo.
Então quem vai te conhecer é a sua esposa, o seu marido. Se você cometeu várias outras coisas, o que vale para Deus é quem é você hoje. Eu creio que depois dessa oração, Deus te faz livre. Eu creio que a partir dessa oração, Deus não vai deixar o diabo te acusar mais. E tudo que você fez, Deus lançou no mar do esquecimento. Eu creio que através desse vídeo Deus está perdoando os nossos pecados, está perdoando os seus pecados. E a partir de hoje você é uma pessoa livre para se relacionar com quem que você quiser. Então Deus tem um marido e uma esposa para você. Deus não tem parceiros sexuais. Deus não tem pessoas que vão satisfazer sexualmente, não. Deus, ele tem um parceiro para sua vida, ele tem um marido para sua vida, ele tem uma esposa para sua vida. Então que essa palavra ela possa entrar dentro do seu coração nessa hora e possa gerar vida e possa gerar liberdade dentro de você. Eu quero te agradecer por mais uma paciência de estar nos ouvindo. Que em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.